Vamos aproveitar, né, o comentário aqui do Aleph, falando aí da equipe do Sport, que vai jogar contra o Operário, e vamos falar um pouco da importância dessa próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Porque nós temos aí a equipe do Santos em primeiro colocado, e o Santos com 62 pontos tem 8 pontos de diferença para a equipe do Ceará. Se o Santos ganhar o jogo dele nessa rodada, o Santos ele vai para 65 pontos e garante que o Vila Nova, mesmo que o Vila Nova ganhe também, não alcançaria mais o Santos porque vão faltar 9 pontos após essa rodada. Então, o Santos ganhando, ele só poderia ser ultrapassado por Novo Horizontino, Sport, Mirassol e Ceará. Né? E vamos dar uma olhada também na tabela do Ceará. Joga contra o Avaí, depois joga contra... Eita, eu vi o Vila Nova, não. Depois joga contra o Botafogo, depois joga contra o América e por último termina a Série B contra o Guarani. Então o Santos ganhando e o Ceará ganhando, o Ceará ainda conseguiria alcançar o Santos, indo para 57, ficaria com 8 pontos ali, muito difícil, mas que o Santos ganhando praticamente garante o seu acesso. Se o Santos ganhar e o Ceará empatar, aí sim o Santos garante matematicamente o acesso. Então nessa rodada já pode vir o acesso matemático do Santos, tá? Então pode garantir aí o acesso já nessa rodada. O Novo Horizontino tem, se ganhar o seu jogo, vem para 63, né? Então ainda não consegue garantir matematicamente o acesso, mas pode encaminhar, assim como o Sport e Mirassol. Na pior das hipóteses, o Sport, por exemplo, que é o time do Nordeste, então a gente dá um foco aí na equipe do Sport, pode, se perder nessa rodada e o Ceará ganhar, ficar a 2 pontos da equipe do Ceará, do primeiro time fora da zona de classificação. Na pior das hipóteses nessa rodada. E na melhor das hipóteses, pode ganhar, vira 62 pontos. E o Ceará tropeçando, Vila Nova também, se o Ceará perder, por exemplo, o Sport pode ficar a 62 com 8 pontos de distância. Não garante matematicamente ainda o acesso, mas pode encaminhar. Então dá para ver aí como é que as coisas podem apertar e trazer um sufoco aí na reta final do campeonato, ou dar uma encaminhada praticamente garantida, né, no acesso para o Sport. Né? Então, essa rodada é muito importante. Assim como para o Ceará, se é importante o time ganhar e torcer para um tropeço aí dos seus rivais, do Sport ou do Mirassol, para o Ceará ganhando, pode ficar a 2 pontos, ou perdendo, pode ficar a 8. Né? Dependendo de Novo Horizontino, Sport e Mirassol ganharem, pode abrir 8 pontos de vantagem em relação ao Ceará. E aí complicaria, né? Porque faltando 9 pontos, tirar 8 é praticamente impossível. Então pode ir para uma situação em que está vivíssimo da briga, ou uma situação que praticamente já dá adeus às chances de acesso, né? E olhando aqui mais para baixo, vê como tá embolada aqui a briga contra o rebaixamento, né? A gente tem até, eu acho que a equipe da Chapecoense, com 40 pontos, ainda querendo garantir-se matematicamente na Série B. Não vai acontecer nessa rodada ainda. Acho que matematicamente só ali o Amazonas nessa rodada pode garantir, né? Mas enfim, se Chapecoense e Paysandu, por exemplo, ganharem e todos os times da zona de rebaixamento perderem seus jogos, na verdade isso não vai acontecer porque CRB joga diretamente contra o Ituano. Então, ou o CRB vai para 39, ou o CRB vai para 37, ou o Ituano vai para 37 e ultrapassa o CRB por conta desse duelo direto. Então, no mínimo essa rodada, na melhor das hipóteses para essas equipes que estão fora da zona, o 17º colocado nessa rodada vai ter 37 pontos. Então, ganhando aí Chapecoense e Paysandu aqui, indo para 43, fica a 6 pontos. Então, matematicamente, não é garantia. Sendo que
é muito mais fácil a gente imaginar que os times daqui de cima vão pontuar nessas últimas rodadas, fazer lá seus 12, né? 12 pontos é foda porque são 4 vitórias consecutivas, é muito difícil. Mas é muito mais fácil a gente imaginar que esses times vão fazer ou 9 ou 10 pontos nessa reta final do que esses times aqui de baixo. Pensando em aproveitamento, 35% dos pontos é ali um terço dos pontos, então de 12 vão fazer 4, aproximadamente. Né? 4, 5 pontos ali, talvez um consiga fazer 6 nesses últimos 4 jogos, mas enfim, tirar aí, por exemplo, tirar esses 4 pontos de diferença daqui de Chapecoense e Paysandu, por exemplo, já é muito difícil. Então, acho que Paysandu e Chapecoense estão em uma zona de conforto, mas não tão garantidos, né? Precisam garantir. Precisam aí pontuar para manter essa distância pelo menos, né? E não chegar lá na reta final no desespero. E aí, na pior das hipóteses para esses times que estão fora da zona aqui, na verdade até, por exemplo, o CRB pode, ganhando, ultrapassar a Ponte Preta. Se ganhar, vem para 39 e a Ponte Preta fica com 38, se perder, entraria na zona. Com um empate, o time do CRB, por exemplo, tem um saldo melhor do que a Ponte e teria mais vitórias do que o Botafogo. Então, empatando em pontos, essas equipes aqui, o CRB ultrapassaria e sairia da zona, tá? Mas, enfim. E, por exemplo, na melhor das hipóteses para quem tá aqui fora da zona, são 2 pontos de diferença, Ponte Preta e CRB. O CRB perdendo ou empatando, ficaria com 37, e aí a Ponte Preta joga contra Ponte e Paysandu, né? A Ponte ganhando viria para 39 e o Botafogo joga contra... Não, a Ponte ganhando vai para 41, perdão. E o Paysandu ficaria ali com 40, né? E fora da zona, a gente tem também o Botafogo que joga contra o Brusque. O Brusque tem vários duelos diretos. Então é um time que pode tirar ponto de todo mundo, mas pode também entregar ponto para todo mundo. E o Brusque nas últimas rodadas vem caindo de produção. O Marcelo Cabo, quando chegou, deu um gás a mais ali. O time começou a ganhar alguns jogos ali, principalmente dentro de casa, mas voltou a despencar na tabela e o time do Brusque acho que não tem escapatória. Mas joga um duelo direto contra o Botafogo. Pode tirar pontos desse adversário, mas, por exemplo, ganhando a Ponte e ganhando o Botafogo, o primeiro time aqui seria, por exemplo, o Paysandu, né? Que, entre aspas, perderia pra Ponte nesse duelo direto aqui. Então ficaria ali com 40 pontos. E aí pode terminar a rodada, a equipe do CRB sendo o 17º colocado, com 4 pontos atrás da equipe fora da zona de rebaixamento. Então... pode terminar fora da zona ou pode terminar quase que enterrado, sabe? Então, essa rodada vai ser uma rodada decisiva demais para essa reta final do campeonato. Essa rodada tem tudo para ser uma das mais importantes aí do campeonato, né? Porque pode definir já o acesso do Santos, pode até praticamente que matematicamente definir o Guarani como o primeiro rebaixado, porque, como eu falei, o primeiro time fora da zona teria 40, o Guarani, se perder, fica com 31, 9 pontos de diferença, faltando 9 jogos. Eita, faltando 9 pontos em disputa. Bom, praticamente matematicamente cravar o rebaixamento, né? Mas também, o Guarani torcendo aí por um tropeço da Ponte Preta e ganhando o seu jogo, viria para 34, e aí ficaria sonhando ainda em sair da zona do rebaixamento, né? 4 pontos ali, faltando 9 pontos em disputa. Ainda é uma possibilidade, um sonho, né? Mas a situação do Guarani realmente é péssima nesse momento e tá praticamente definido aí o rebaixamento do Guarani. Acho que só um milagre tiraria o Guarani dessa situação. Enfim, essa é a importância aí, né, dessa próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Viram aí, tem duelo direto, tem duelo decisivo, pode garantir acesso aí para o Santos, pode praticamente definir o rebaixamento do Guarani, enfim. Mas vamos ver como é que essa rodada se desenrola. Rodada que começa só amanhã e vai terminar lá na terça, né? Então vários jogos aí durante a semana aí ainda.